Boa noite. Então, dando seguimento aos nossos estudos, nós vamos agora para a prática e estudo dos yogas tibetanos do sonho e do sono. Guru Yoga, da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, nós estamos nos yogas tibetanos do sonho e do sono, muitos que acompanham pelo Kindle, nós estamos no capítulo 3. Só ter certeza que é o capítulo 3. Isso, corpo e energia. E nós chegamos num ponto muito específico que é chamado de o cavalo cego e o cavaleiro coxo. O que a gente vem construindo de compreensão em todo esse capítulo que é extremamente importante para nossas práticas tibetanas, sejam elas tântricas, sejam elas dzogchen, sejam elas sútricas, né? É basicamente a compreensão da relação mente-corpo. E essa relação mente e corpo se dá por meio de prana ou lung, né, que é essa energia em movimento, é esse corpo. Nós estamos falando de um corpo energético, nós estamos falando de um corpo de energia. E esse prana que se movimenta pelos canais, os tsa, canais em tibetano. Então, é uma relação do nosso corpo energético que nesse corpo nós temos tsa, canais, por onde o lung circula. E aí a gente viu os vários tipos de lung, nós vamos ver o lung da sabedoria primordial, nós vamos ver o lung virtuoso de sabedoria, o lung kármico, quer dizer, onde essa energia circula, se condensa, se manifesta em nosso corpo. Nós discutimos um pouco o canal branco, o canal vermelho, o canal azul. Damos um pouco sobre o sistema de chakras dentro da perspectiva tibetana. É, e acabamos trabalhando os cinco: chakra básico, o chakra secreto, o chakra do umbigo, o chakra do coração, o chakra da garganta e o chakra da coroa, né? O chakra da cabeça. Cada um desses pontos de energia
associados a um Buda, associados a uma sabedoria, associados a uma das cinco luzes puras. Então, todos eles fazem com que cada ser humano, ou cada ser senciente, ou cada ser vivo, seja a manifestação dos cinco Budas, ou do Buda primordial com Tunzampo e as cinco famílias búdicas que dizem das cinco ações, das quatro ações humanas, das cinco manifestações, dos cinco elementos. Então, cada ser é o grande cosmos, cada ser é tudo dentro dessa perspectiva, ou cada ser é a emanação de tudo. A concentração ou o Nirmanakaya de tudo que há. Então, quando nós falamos de meditação, dentro disso tudo, nós estamos, e muitos mestres falam que meditação é como voltar para casa. E poucos minutos atrás, estava falando com o Marcos, né, do retiro com mestre Nida, com o doutor Nida, em que ele dizia que meditação em tibetano é Go'om, o Gon. Por isso nós vamos encontrar muito Gonpa, aqueles que estão nesse espaço de meditação. Pa tem a ver com isso, com espaço, com pessoa, né? Então, o Gonpa. E ele até fazer uma brincadeira. Falar de meditação é como em inglês falar go home, go on, ou seja, voltar para casa. Então, a meditação tem um pouco esta perspectiva. Nos yogas dos sonhos, ou nas práticas em que nós praticamos a partir dos chakras, nós precisamos treinar a relação entre chakra e mente, utilizando os canais, utilizando o Tsa. Então, quando nós dizemos na prece de Guru Yoga, na prática de Guru Yoga, em que nós visualizamos uma esfera de luz branca em nossa cabeça, e que nós recebemos as bênçãos do Guru, do chakra da cabeça do Guru para o nosso chakra da cabeça, a gente precisa desenvolver a capacidade de pensar a partir do chakra, de levar nossa atenção para aquele ponto. Então, usar os mecanismos que a tradição criou, que são a imagem do lótus, a imagem de uma esfera de luz, branca, vermelha, amarela, a esfera, ou um lótus, ou um rum, ou uma esfera, ou um pequeno Buda, né? Porque também nós podemos praticar visualizando um pequeno Buda. E às vezes a gente tenta, para facilitar essa prática, essa relação com o chakra, instigar que na meditação você se imagine subindo numa espécie de elevador e indo até esse chakra da cabeça. E teu corpo físico se dissolvendo nele enquanto você pratica. Então você visualiza o chakra, visualiza que você está indo até o chakra e se dissolvendo no chakra. Quando você está trabalhando com o chakra da garganta, você vai até a garganta. Às vezes eu uso alguns recursos, por exemplo, no chakra da garganta, que nós visualizamos um lótus vermelho e um A tibetano de cristal sobre o lótus vermelho. E me imagino pequenininho chegando diante desse cristal enorme e me dissolvendo ali, soltando, me derretendo no lótus.
me derretendo no cristal, me derretendo na esfera de luz negra do chakra secreto, por exemplo. É, esse levar a mente até um determinado ponto é primordial para a prática dos yogas dos sonhos, dos yogas do sono. É primordial para a prática tântrica, a visualização, em que nós levamos a mente até os olhos para projetar uma deidade, para projetar um, um ser com o qual nós estamos praticando. Então, é essa capacidade de utilizar os canais que nós estamos aprendendo nesse capítulo. Então, esse capítulo tem uma finalidade, é aprender a meditar usando o corpo físico, usando o corpo de energia, usando o sistema de canais e chakras. E esse sistema de canais e chakras abre-se para nós como uma mandala. Então, os 4 chakras principais são as 4 portas de uma mandala. E nós precisamos saber como levar a nossa mente até cada uma dessas portas. E nós treinamos isso nos yogas dos sonhos. Então chega um momento em que o Rinpoche falou de tudo isso. Ele falou dos canais, ele falou dos chakras, de que energia está circulando em cada chakra, de como equilibrar essas energias, de como equilibrar esse prana. Então ele chega num último ponto dentro disso, que ele costuma chamar de cavaleiro, cavalo cego e um cavaleiro. Ele já usou na outra tradução, ele não, alguém traduziu, usou cavaleiro manco, se não me engano. É, mas é o cavaleiro que enxerga. Essa relação entre prana e mente é essa relação. O prana é um cavalo que não sabe para onde está indo, ele só se movimenta. O cavaleiro é a mente que enxerga. Então é a mente que é capaz de saber para onde ir, mas é o prana que leva. Então o tibetano, quando ele está falando dessa perspectiva dos canais, dos chakras e tudo mais, ele está falando a mente é o cavaleiro cego, mas sem o prana ela não vai. Então ela precisa montar o prana. E o prana a direciona. É como se fosse o veículo da mente pelos canais. Não que a mente seja alguma coisa, não que a mente seja algo físico que se movimenta pelos canais. Mas para a experiência que os tibetanos vão fazer de autocura, por exemplo, estou com um problema de saúde lá na minha perna. Não adianta, eu não consigo curar isso internamente se eu não tiver plena consciência dos canais que vão até aquela região, se eu não tiver como levar a minha mente até lá, e aí o Rinpoche diz, vocês estão doentes, você toma um medicamento, faz uma cirurgia, coisas assim. Nós visualizávamos um triângulo de luz vermelha, de calor, queimando aquela área fica quente, aquela área é, resolve aquele problema. Mas isso vem da capacidade de domar o cavalo que é cego e saber usar do prana, saber usar esse movimento do corpo energético. Então, página 69, exatamente o item cavalo cego, cavaleiro coxo. À noite, quando adormecemos, geralmente temos pouca noção do que está acontecendo.
Nós apenas nos sentimos cansados, fechamos os olhos e embarcamos. Embarcamos onde? No sono. Para onde estamos indo, não temos ideia. Por que não temos ideia? Porque nós estamos num cavalo cegos. Então nós só subimos no cavalo. E ele leva. E a gente não sabe para onde está indo. Nós apenas nos sentimos cansados, fechamos os olhos e embarcamos. Podemos ter algumas ideias sobre o sono, sangue no cérebro, hormônios, ritmo cardíaco, ou algo parecido, mas a alteração da consciência ao adormecermos permanece sendo um mistério. Essa, essa mente que de repente desaparece e surge num sonho e desaparece, surge num outro sonho e desaparece, de repente surge numa manhã que amanheceu, o dia chegou, essa mente ela está perdida, porque não treinada. A tradição tibetana explica o processo de adormecer usando uma metáfora. Muitas vezes o prana é comparado a um cavalo cego e a mente a uma pessoa incapaz de andar. Separadamente, eles são limitados, mas juntos formam uma unidade funcional. Se nós conseguimos associar ou aproveitar dessa relação mente-prana, nós temos uma unidade funcional. Quando o cavalo e o cavaleiro estão juntos, eles podem correr, geralmente com pouco controle sobre o seu destino. Sabemos isso por experiência própria. Podemos colocar a mente em um chakra, posicionando a atenção ali. Mas não é fácil manter a mente em um determinado lugar. A mente está sempre em movimento, como um cavalo cego. Conforme adormecemos, a consciência do mundo sensorial se perde, a mente é levada de lá para cá pelo cavalo cego do prana, até se conectar a um determinada chakra, onde é influenciada por uma dimensão particular da consciência. Talvez você tenha tido um desacordo com alguém, e essa situação, condição secundária, ativa uma marca kármica, um condicionamento associado ao chakra cardíaco, que arrasta a sua mente para aquele lugar. A atividade subsequente da mente e do prana se manifesta nas imagens e histórias específicas dos sonhos. O sonho samsárico é esse sonho que é direcionado por causas secundárias. Então, alguma coisa está acontecendo no nosso dia a dia, a gente adormece e sonha com algo que está relacionado com isso. Porque um sonho samsárico, ele é influenciado pelas ações do dia a dia. E se ele chega, é porque a nossa mente ainda está presa naquela situação, e em estando presa naquela situação, o cavalo cego nos conduz até lá. Se nós temos uma situação, sei lá, em algum ponto do corpo, e esse ponto do corpo é, tem algum incômodo, algo assim, pode ser que a gente sonhe sobre isso. Algum ponto do dia a dia, alguma questão que aconteceu, pode ser que a gente sonhe sobre isso. Porque a nossa energia, o prana e a atenção está focada ali. Se nós não treinamos, aí segue. A mente não é conduzida
aleatoriamente para um outro chakra. Ela é atraída para lugares do corpo e para situações associadas na vida que necessitam de cura. Então a mente, ela não é conduzida aleatoriamente de um ponto para o outro no corpo, ou de uma situação para outra no sonho. A mente, ela é atraída por questões que precisam ser olhadas, por questões que precisam ser, como o Rinpoche diz, por questões que precisam ser curadas. É como se a nossa atenção está naquilo que dói. A nossa atenção no dia a dia está naquilo que incomoda, ou naquilo que gostamos muito, ou naquilo que nos causa mais problemas. Ali está a nossa atenção, seja para o estado de vigília, seja no sonho, em todos os momentos. Então, nossa mente é atraída para alguns pontos. Por que nós fazemos a prática de chinê? Para que a gente aprenda uma coisa que é concentração. Quer dizer, mesmo a minha mente sendo atraída por um monte de coisas que estão surgindo, que são mais interessantes, eu estou ali focado, tentando manter a mente consciente de um único ponto, a capacidade de direcionar a mente. Para quem estava estudando Maravilhas da Mente Natural, e nós focamos, ou seja, usando os olhos. Os olhos têm o poder de direcionar a mente. E esse poder de direcionar a mente é que a gente utiliza nas práticas tântricas, né? É por meio dos olhos. Se nós não somos capazes de direcionar a nossa mente, ela anda como um cavalo cego, de um lado para o outro, onde houve um barulho, onde algo chama atenção, aí ela vai. No exemplo acima, é como se o chakra do coração estivesse pedindo ajuda, pedindo a atenção da consciência. A marca perturbadora será curada ao se manifestar no sonho e assim dissipada. Então, quando nós sonhamos que o chakra do coração está muito relacionado a poder, muito relacionado a coisas poderosas, né? Então, quando nós somos capazes de ter consciência e entrar no sonho pelo chakra do coração, o, o, o Tantra Mãe diz: nós vamos sonhar que nós somos um grande rei, ou que um grande rei está nos recebendo, ou que vai ser oferecido um trono de destaque. Quer dizer, não só isso, mas tudo que tiver relacionado ao poder, nós vamos ter, de alguma forma, ser oferecido a nós. Então, esse é uma marca de que o chakra do coração está ativado, está chamando a atenção. Chegamos num lugar de muita paz, num lugar tranquilo, num lugar muito feliz. E, claro, isso diz da tua experiência de felicidade. Porque tem muita gente com um lugar tranquilo, um lugar feliz, é um show de heavy metal, né? É a experiência de felicidade, de tranquilidade de cada um. É essa leitura que vai atrair para esse espaço pacífico. E isso é um sinal de que o chakra da garganta está ativado. E assim por diante, né? Se a gente sonha um pesadelo com montanhas caindo, com fogo pelas montanhas, com um buraco que se abre e a gente cai lá e não sei o quê,
tudo isso está relacionado ao chácara secreto. E tem alguma coisa ali naquela dimensão do chácara secreto que precisa ser assimilada, que precisa ser curada, que precisa ser superada. No exemplo acima, é como se o chakra do coração estivesse pedindo ajuda, pedindo a atenção da consciência. A marca perturbadora será curada ao se manifestar no sonho e, sendo assim, dissipada. Entretanto, a menos que a manifestação ocorra enquanto a pessoa que está sonhando estiver centrada e consciente, as reações serão ditadas pelas tendências kármicas habituais e criarão novas sementes kármicas. Esse é um ponto importante, porque as sementes kármicas, elas surgem tanto no estado de vigília como no estado de sonho. Como nós nos relacionamos no sonho com as questões que surgem? Se nossa mente não está, é, se nossa mente não está treinada, nós entramos no sono de forma inconsciente. E de forma inconsciente, o que nos move no sonho? Os traços kármicos, porque nós estamos inconscientes. Então, se surge um leão no sonho, se eu sei que aquele leão é um leão de sonho, né? Eu pego aquele leão, boto no colo, sei lá, corto o cabelo dele, faço trancinhas na juba. Quer dizer, eu vou lidar com aquela situação de forma consciente, ou só vou observar o leão. E se ele me atacar, eu só observo ele atacar. Agora, se eu estou inconsciente, o movimento do leão é capaz de me fazer correr, é capaz de me dar muito medo. Tem um chakra aí sendo acionado que está chamando atenção para a questão do medo, para a questão de coisas que eu preciso resolver. Até que tenhamos consciência, e a grande chave, a grande virada do budismo, do Yundrum é consciência. Consciência desperta. Se temos consciência de que é um leão de sonho, nós podemos acalmar o leão de sonho, nós podemos dissipar a ferocidade do leão de sonho. Mas enquanto não temos consciência, o que dói aparece. O que precisa ser curado se manifesta. Perdão. Então, a relação chácara e sonho, essa relação de atração para um determinado ponto, para um determinado chácara. Porém, a forma com que nós reagimos no sonho, nós reagimos de acordo com os nossos traços kármicos. Nós não reagimos no sonho diferente de como nós reagimos na vigília. Então, se na vigília nós somos pacientes, no sonho nós somos pacientes. Se na vigília nós somos reativos, nos sonhos nós somos reativos. Tudo isso tem a ver diretamente com os traços kármicos que nós alimentamos. De forma inconsciente, muitas vezes. Mas nós alimentamos. O que nós fazemos no sonho quando aparece uma pessoa doente? O que nós fazemos no sonho quando no sonho nós vemos, sei lá, um assalto? O que nós fazemos no sonho quando no sonho o nosso eu de sonho, porque a maravilha do sonho é que todas as nossas consciências se manifestam, então somos nós ali, mas também a outra pessoa
pedindo para a gente fazer alguma coisa e assim por diante. Como nós reagimos às questões. Então, na prática tibetana, muito mais do que nós interpretarmos os sonhos, existem práticas de divinação que são interpretações de sonhos. Na prática dos yogas dos sonhos, muito mais do que interpretar os sonhos, é observar os sonhos e se preocupar com a sua reação no sonho. Esse é o ponto. O que surgiu e como eu reagi àquilo que surgiu. Fiquei com medo, encarei, trabalhei aquele elemento, né? O que eu fiz com isso ali. Podemos usar a analogia do computador. Rinpoche, a gente acabou de usar a analogia do plano da internet, né? Os chakras são como as diferentes pastas. Clicamos no diretório Prana em Mente e depois abrimos o arquivo Chakra do Coração. As informações no arquivo, as marcas kármicas associadas ao chakra cardíaco são exibidas na tela da consciência. Isso é a manifestação do sonho. Aqueles arquivos que estão lá, aquelas imagens que estão lá, os elementos que precisamos, de alguma forma, superar, estão lá. Então, nós chegamos naquele espaço, abrimos aquilo tudo e nos deparamos com tudo que está ali. Talvez, em seguida, uma situação no sonho provoque outra resposta, energizando uma emoção diferente. O sonho agora se torna a causa secundária que permite a manifestação de outra causa, de outro traço kármico. Um traço kármico já nos leva ao sonho. Lá no sonho surge alguma coisa que pode levar a reforçar outro traço kármico, gerar outra semente kármica. E as sementes kármicas vão marcando a superfície da mente. Talvez a mente viaje agora para o centro do umbigo e entre em um outro reino de experiências. As características do sonho mudam. Você não tem ciúmes agora. Em vez disso, você está na rua, sem placa alguma e um lugar muito escuro. Você está perdido. Você está perdida. Você tenta ir para um lugar, mas não consegue encontrar seu caminho. Você está no reino animal, a dimensão mais ligada à ignorância cognitiva. Quem já sonhou que se perdeu e não consegue voltar? Sonhou que estava num lugar, de repente não sabe mais que lugar é esse, não consegue voltar, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Isso é uma marca clara de que a sua mente foi levada para o chakra do umbigo e você entrou na perspectiva do reino dos animais. Então, estar perdido, não saber quem é, não saber para onde vai, sabe que saiu de casa, lembra da casa, mas não sabe voltar, relacionado à ignorância, relacionado ao desconhecido, ao desconhecimento. Isso tem a ver com o chakra do umbigo. E de repente você vai dormir e tem um sonho erótico, com muito prazer, com muita. Ou que está comendo uma comida muito gostosa, que está tendo muito prazer, toque sensorial, e está muito feliz. Você foi levado ao chakra da coroa, e está fazendo uma experiência no reino dos deuses. Então, muito mais do que a imagem que surge, é
a reação que temos àquilo que surge. Qual é a reação que nós temos diante de um sonho? Né? Qual é a sensação, a emoção? Que traço kármico está sendo reforçado? Mas vejam, a gente pode olhar isso na vigília. O sonho é só um exemplo. O sonho é só um exemplo. Porque nós reforçamos os nossos traços kármicos em tudo que nós fazemos. Na inveja, no orgulho, no apego, na raiva. E de repente a gente sonha que está com muita raiva. Quer dizer, nossa mente está lá no chácara da sola dos pés, alimentando e trazendo à fala as emoções de raiva. Basicamente é assim que o conteúdo de um sonho é formatado. Como é que o sonho surge? Pelos traços kármicos. Nós criamos. Nós criamos os sonhos. Você não tem ciúmes agora, em vez disso, você está perdida, tal, tal, tal. Basicamente é assim que o conteúdo do sonho é formatado. A mente e o prana são atraídos pelos diferentes chakras do corpo, moldadas pelas marcas kármicas associadas às experiências. Associadas às experiências surgem na mente como o conteúdo de um sonho. Podemos usar esse entendimento para olhar nossos sonhos de forma diferente, para perceber qual emoção e qual reino está ligado ao sonho específico. Também é útil compreender que cada sonho oferece uma oportunidade de cura e de prática espiritual. Sonho é oportunidade de iluminação, é oportunidade de prática. Acredito que muitas de vocês já tiveram sonhos em que surgem oportunidades de prática. E, às vezes, praticando os yogas do sonho e do sono, a gente até consegue acessar essas oportunidades recitando mantras, né? E se nós recitamos muito um determinado mantra, é muito comum que esse mantra apareça no sonho. E do nada nós estamos lá sonhando, né? Om Matermaya Saledu, Om Matermaya Saledu. E lá no fundo aparece um mantra. Por quê? Porque nossa mente está sendo atraída por essa situação. Mas o que molda os sonhos são esses traços kármicos, são esses elementos. Deixa eu falar para. Eu vou ler de novo. Podemos usar esse entendimento para olhar nossos sonhos de forma diferente, para perceber qual emoção e qual reino está ligado ao sonho específico. Também é útil compreender que cada sonho oferece uma oportunidade de cura e de prática espiritual. Em última análise, o que de fato queremos é estabilizar a mente e o prana no canal central. Por que no canal central? Porque é no canal central que as experiências de meditação, as experiências mais profundas de meditação acontecem no prana kármico de sabedoria, ou melhor, no prana de sabedoria, não no kármico virtuoso, no prana de sabedoria, no canal central. Então, prática de 9 respirações, prática de Tsalum, ela visa o quê? Focar o canal central e tentar ao máximo deixar a mente com a atenção
focada no canal central. Por quê? Porque é lá que você faz as grandes experiências meditativas, seja no estado de vigília, seja no sonho. Em última análise, o que de fato queremos é estabilizar a mente, o prana no canal central, em vez de permitir que ele seja, que a mente seja atravessada por um determinado chakra. O sonho de clara luz, que é o sonho mais elevado dentro dos yogas do sonho e do sono, ele não vai ficar se movendo de um chakra para o outro. Ele se estabiliza no canal central sem se perder. O canal central é a base energética das experiências de presença, das experiências de Rigpa, das experiências da consciência desperta. A qualidade da prática, a qualidade da experiência meditativa, da experiência mística está relacionada diretamente à nossa capacidade de manter a atenção no canal central. As práticas de yogas do sonho são destinadas a trazer a mente e o prana para o canal central. Quando isso ocorre, nós permanecemos na consciência clara em uma forte presença. Sonhar no canal central é sonhar livre. Livre das influências e emoções negativas, é uma situação equilibrada que permite que os sonhos de conhecimento e luminosidade se manifestem. Por quê? Dois tipos de sonhos podem se manifestar. Nós estamos fugindo dos sonhos kármicos, dos sonhos samsáricos. Dormimos sobre o lado direito para pressionar o canal branco, que é o canal mais agitado, que está relacionado ao karma, para que, pelo canal vermelho, o prana se mova no canal vermelho, que é o canal de sabedoria virtuosa, que é o canal feminino. Então, nosso incentivo é que a gente deite do lado direito e permita que o canal vermelho se movimente, tenha liberdade, ou para que a gente faça os dois tipos de sonhos superiores, que é o sonho de sabedoria no canal vermelho, ou ainda o sonho de clara luz, que é diretamente relacionado ao canal central, o canal branco. E aqui nós entendemos, então, qual a relação entre cavalo e cavaleiro, e a partir daqui nós conseguimos seguir na próxima semana para a discussão de como os sonhos surgem, mas agora nós já conseguimos ter uma noção de onde eles vêm dentro da perspectiva dos yogas do sonho e do sono. Muito bom. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguma pergunta? Gabriela, tá contigo. Não sei se a Andréia consegue abrir ali para a Gabriela. Ver se eu Abri. consigo. Consegue me Ah, ouvir? obrigado. Boa, Perfeitamente, Gabriela. boa noite, Denis. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Então, ouvindo você falar, eu só queria fazer um breve relato assim de alguns sonhos que eu tenho que são muito especiais, que é quando eu voo no sonho. Uhum. É um momento assim que quando eu acordo, eu fico muito feliz. É tipo uma realização, assim, no sentido de que eu consegui fazer algo, porque geralmente é no momento do sonho que eu tenho consciência, porque eu tô caminhando, eu tô tentando correr ou alguma coisa assim, eu querendo fazer um percurso mais rápido, e eu lembro de uma capacidade que é fazer esse voo.
e acabo conseguindo fazer. Então, assim, venço a gravidade que seria do mundo, né, aqui terreno e consigo. E no sonho, às vezes eu lembro que estou sonhando porque estou voando, né? E às vezes não, às vezes é natural que isso acontece. E quando eu acordo, vem essa sensação de muita plenitude, assim, de ter feito essa realização. Eu achei interessante você falar da gente focar num ponto, né? Então, eu acho que se eu pudesse desenvolver mais essa capacidade de ter a consciência desse voo e de desenvolver mais vezes, esse seria um ponto para mim, subjetivo, né? Não sei se esse seria o caminho, porque isso me tornaria mais consciente de outras coisas depois, de outros cenários, de outras possibilidades dentro do sonho, partindo desse ponto que para mim é muito especial. Não sei se eu tô tendo esse raciocínio correto, assim, Tá se esse correto? Tá seria. correto. Porque na prática de yogas dos sonhos, daqui a pouco, quando a gente treinar o chakra, nós vamos fazer o esforço de sonhar no chakra, de manter a mente naquele lugar, naquele espaço, para que a Uhum, gente realize aquela experiência. sim. Então, cada chakra te dá um tipo de realização, te dá um tipo de experiência, te dá um tipo de imagens e vai tratar de uma série de coisas. E esse voo, ele poderia estar relacionado a qual chakra, por exemplo, e essa sensação que é legal, assim, que é boa. Veja, você está voando para aqui. O que a... Depende. Ó, perfeito, vai, segue. Tem vários cenários diferentes. Tem momentos que eu tô só fazendo um caminho por uma rua e quero ir um pouco mais rápido, mas não tem assim, não tô fugindo de ninguém, não é nenhuma sensação de medo e tal. É só como se eu pensasse que eu pudesse ser um pouco mais rápida, e nesse poder ir um pouco mais rápida, eu lembro dessa capacidade de poder levitar e sair voando. Teve um sonho particular que eu voei só por voar mesmo, assim, eu tava, tipo, como é que eu vou dizer, desenvolvendo essa habilidade, então eu levitava, fazia o percurso, então ele é muito assim, eu acho muito lúdico, sabe? Parece que é sempre um exercício, assim, mais de prazer e de alegria, assim, mas nunca tá num contexto de fuga ou de medo, de algo assim. Entendo. É o contexto de onde o sonho surge é o chakra que você está com maior atenção. Quando nós aprendemos a desenvolver a consciência no sonho, nós aprendemos a saída do samsara. A consciência no sonho é a porta de saída. Qual que é o risco? Que a gente comece a fazer samsara no sonho. Então, como eu aprendi a manipular o sonho, eu começo a reproduzir as ações do samsara no sonho. Sim. E a oportunidade que a gente tem na prática é se livrar do samsara. É claro que se o sonho tem muito prazer, se eu me perder e me apegar ao prazer, eu corro o risco de sofrer com os traços kármicos relacionados ao reino dos deuses. Eu vou não só voar, mas sei lá, pode acontecer muitas coisas no sonho. Mas o que startou isso lá no sonho? A gente não voa porque voou. A gente tem algum movimento no sonho acontecendo. Então, olhar para esse movimento para entender em que ponto do corpo a sua mente estava quando esse sonho iniciou. É difícil falar isso. O que dá para a gente fazer é treinar a localização da mente no corpo. E a partir daí fazer as experiências pelos chakras. Né? Essa é uma oportunidade. Voar pode ser, a depender do prazer, a depender do que essa experiência trouxer, pode ser que você está no reino dos não você está no reino dos deuses, mas você está sonhando a partir da atração do chakra da tua cabeça.
Então, as sensações são essas, de prazer, de alegria. Sim. Então, seria interessante eu observar dentro do cenário ali do sonho, do contexto, o que propicia esses voos, digamos assim, que dariam dicas. E a tua reação a eles. Qual é o risco? É de você criar samsara. Você tem a oportunidade de sair e quando você vê, você está plantando coisas, produzindo, brigando com as pessoas no sonho, criando uma série de elementos que não são positivos para a experiência Sim. do sonho. Uhum. É, e o fato de não ser tangível a possibilidade de eu criar esses voos é que eu acho que é o que você falou, que é essa porta, né? Então é o momento que dá aquela possibilidade de produzir algo no sonho, mas depois também eu não consigo recuperar isso, porque eu não sonho quando eu quero que eu vou, né? Exato. Mas qual é o risco de eu só saber voar, eu começar a ficar criando coisas e não aproveitar a oportunidade de que eu tomei consciência e eu não preciso me Uhum, envolver com o samsara, que é o sonho. A grande questão é a tomada de consciência, porque a saída do samsara pressupõe tomada de consciência. A hora que eu tomo consciência, a hora que a consciência desperta, rigpa, se manifesta, eu olho para todos os fenômenos diante de mim como fenômeno, não real. O que é real? É aquilo que se projeta. Real na perspectiva da prática. Então, de repente, eu posso me prender no samsara e eu estou produzindo coisas lá na minha cabeça, lá no meu sonho. Começo sei lá, a desenvolver uma cadência de pensamentos na tentativa de produzir algo. E se eu já tenho consciência desenvolvida, consciência de sonho, eu posso perder tempo construindo aquilo. sim, Então, em vez de ele apontar para a liberação, ele também pode nos prender onde nós estamos. entendi. E aí, voar pode ser sansárico. É gostoso, é uma delícia, porque eu estou voando. Porque eu quero satisfazer meus desejos. Ótimo, eu sei que é isso. Então eu vou voar. Agora, se eu estou buscando a iluminação, surge todas essas oportunidades, eu estou olhando para ela e vou praticar. Sim. A ideia seria eu ter consciência que eu poderia voar no sonho e resolvo não voar. Sem me envolver com o sonho. É raro, mas é a porta. Uma pergunta? Então vamos à dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tezonho Rinpoche. Pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa.